Cuidado, gente. Eu topo a democracia, só que tem que ser algo combinado, entendeu? Sou Samuel Olli, tenho 31 anos, sou modelo fotográfico. Eu estou aqui por um propósito, porque além de acreditar na existência de Deus, eu sei que Ele habita em mim. Como é que você chama? Prazer. Samuel Olli. Prazer. Cara, eu acho muito simples. Deus, ele não se esconde. Eu acho que Deus, ele tá na natureza, Deus, ele tá em mim, Deus, ele tá até em você que não acredita em Deus. O fato da gente estar respirando aqui hoje, o fato da gente estar conversando, pensar, tem um Criador atrás disso tudo. Então, a mesma coisa, se eu falasse para você, cara, o Criador desse relógio não existe, porque eu não estou vendo ele, mas está aqui a prova. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Não adianta eu pegar aqui argumento científico, falar coisas bonitas, mas aqui eu estou vendo para você, eu estou vendo você. A criação de Deus. Mas eu poderia dizer que a gente está numa realidade simulada e tem alienígenas superpoderosos que criaram isso tudo e dizer que estamos aqui conversando sobre alienígenas, se estivéssemos, tá? Supostamente, sim. E dizer que isso é prova de que eles existem e tudo. Ou seja, não é porque a gente está discutindo uma questão que exista aquela entidade sobre a qual estamos discutindo. Há explicações alternativas para existirmos, para estarmos levantando a hipótese de que existe um ser criador, todo-poderoso, sumamente bom e assim por diante, entende? E outra coisa, a gente encontra versões tão distintas dessas divindades em diferentes religiões, como eu estou argumentando. Só que a gente está falando do Deus cristão, correto? Cristão. Você está debatendo com 30 cristãos. Isso. Então, a Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você sai lá fora, você vê o céu, tá lá a maior obra de Deus. O ser humano, a natureza, a chuva que caiu ontem em São Paulo, o vento que quase derrubou as casas em São Paulo, tudo é obra de Deus. Não adianta eu ficar usando argumento aqui, porque Deus... Não, Deus ele se revela na natureza, ele se revela em mim, se revela em você. Os alienígenas superpoderosos também. O meu coração batendo, ele se revela através do meu coração batendo. Por mais... Acabou. O segundo tema é um Deus amoroso não permitiria o mal. Tirou da minha mão, não quis ser indelicada. Boa sorte. Obrigada. Meu nome é Roberta, eu tenho 51 anos, sou enfermeira. Eu venho debater com o ateu pelas experiências vividas dentro do ambiente intra-hospitalar que eu presenciei e até mesmo para relatar de um abuso que eu sofri e aonde eu me resgatei foi através da crença em Deus. Seu nome, como é que se chama? Meu nome é Roberta. Prazer. Você que me ajudou. Obrigado, Roberta. O que você falaria para uma criança que sofreu mal, que sofreu um abuso? Nossa, uma criança que sofreu abuso, eu tentaria, se fosse meu filho, minha filha, por exemplo... Uma criança. Sim, eu tentaria protegê-la de todo modo, tentaria ensiná-la que existem pessoas que fazem maldades por aí, levaria ela a um bom psicólogo para poder fazer um acompanhamento e, obviamente, chamaria a polícia para a pessoa que fez essa atrocidade. Eu tenho para te falar que, assim, como você disse, se um Deus é amoroso, ele não permite o mal. Você está falando com uma mulher de 51 anos que sofreu um abuso, com 11 anos de idade. Sinto muito. Que entende hoje muita coisa que acontece, você acha que, assim, o porquê foi comigo, o porquê o mal existe. E eu tenho uma coisa para te dizer. Eu procurei terapia, eu procurei ajuda, mas tem ferida que é na alma. E foi em Deus que eu encontrei. Então, eu poderia estar falando aqui, historicamente, outras coisas, mas eu estou te falando do meu testemunho. Sim. E eu consegui, através de Deus, a sobreviver. Eu vou te falar, Daniel, não é fácil. Principalmente quando eu estou trabalhando, eu me deparo com uma criança, mais uma vez vítima de abuso. Eu trabalho como enfermeira e eu já vi as desesperanças nos olhares de várias pessoas, de familiares. Pessoas que não sobreviveram. E eu falo que, assim, eu sobrevivi. E a hora que eu achei que eu estava escondida e que ninguém me via, ele me viu. Então, ele não permite o mal. São as pessoas que fazem o mal. É difícil, é desafiador. É muita coragem para estar aqui falando para você. Com certeza. Eu acredito que eu só estou aqui por ele. Eu vivo por ele
e eu creio que Ele assim determina todas as coisas. Eu agradeço pela oportunidade, pelo testemunho que eu estou te dando, Sim. e eu sei que milhares de pessoas podem ter desistido de viver. Sim. Eu cheguei a quase tirar minha vida, por não ter perspectiva, mas foi nele que me resgatou. Eu sinto Entende? muito pelo que você viveu e eu não nego que a fé em Deus, o contato com uma religião pode ajudar muita gente. Eu faço pesquisa na área de psicologia da religião, então eu entendo que pode ter um impacto positivo sobre a saúde mental para muita gente, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que passam por situações como a sua ou outras que acabam não encontrando o conforto que você encontrou. Isso é muito triste porque um pai ou uma mãe do lado de um filho que passa, ou uma filha, por uma situação de abuso ou qualquer outro tipo de crime, de coisa horrível, estaria por ali mesmo para consolar, para ensinar, para dar um apoio ou para fazer justiça também. Mas, infelizmente, não é o mesmo destino de todo mundo que passa por uma dor como a sua. Infelizmente, muitas pessoas acabam continuando desamparadas e até colocando fim à própria vida, não encontrando na religião a solução que ainda bem você encontrou. Mas eu entendo o seu ponto e é um ponto forte, no sentido de ser útil, de ser importante para muita gente a espiritualidade, a fé em Deus. Eu não nego isso, tá? Louvável. Porque escutar isso de um ateu. Sim. Eu respeito, né, o que você está me dizendo. Ah, acabou. Muito obrigado. Depois a gente conversa mais, viu? Sim. Diz assim. Não, pô. Diz assim só. Eu coloquei a mão. Ah, mas aí é fácil. Professor. Jesus não ressuscitou eu, pelo amor de Deus. Prazer. Prazer, João. Sou estudante de filosofia. Ah, que legal, cara. Inclusive, quero até agradecer pelo convite que eu recebi de um professor que me indicou para cá, né? Que massa. Bom, é interessante, inclusive, a gente ponderar a questão do que de fato se trata o mal, né? Boa, boa. Normalmente nós costumamos relacionar o mal estabelecendo, por exemplo, um status ontológico ao mal, que eu acho que inclusive é um problema a ser tratado. Eu acredito que o mal deve ser interpretado a partir, né, de uma interpretação feita de Agostinho, em que o mal é uma privação de bem. Essa privação de bem consiste, né, na liberdade humana. Por exemplo, nós temos ao longo da nossa vida inúmeros bens. Então eu tenho um bem que pode ser talvez inferior e um bem, né, superior. Quando eu escolho um bem inferior e eu tenho a possibilidade de escolher o bem superior, vai ter um grande problema que eu vou consistir numa má escolha, né? Exemplifica para mim, João, por favor. Vamos lá. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de salvar uma vida, né? Vamos supor, tá lá no trânsito, vem um carro que quer passar por cima, né? Perfeito. Eu tenho duas escolhas aí. Ou eu me omito, né? Que no caso também é uma opção, ou eu vou tentar salvar a pessoa, né? De um atropelamento, por exemplo? Isso, de um atropelamento. Beleza. Quando eu vou lá e salvo essa pessoa, eu cometi o quê? Um ótimo bem, né? Tanto que a própria palavra ótimo, do latim optimum, quer dizer, né, algo superior, né? Então, se eu salvei essa pessoa, eu cometi um ótimo bem, né? Um bem superior. Se eu me omiti, eu também escolhi um bem porque eu quis salvar a mim, eu quis preservar a mim e nem quis ajudar a outra pessoa porque eu poderia me arriscar. Mas eu tive uma má escolha. É um bem menor, então. Uma escolha Então, egoísta, a né? escolha ruim consiste num bem menor. E onde está Deus aí? Deus está na totalidade das coisas. Todas as coisas foram feitas por bem, né? Tanto que isso está explícito na própria narrativa do Gênesis, né? Deus fez todas as coisas e todas as coisas foram boas. Só que nós temos a questão da liberdade, né? E Deus, como perfeitamente bom, né? Ele permite o homem a ter a sua escolha. Eu entendo o seu argumento, Sim. é interessante. As pessoas podem fazer escolhas egoístas, ruins, de forma a prejudicar terceiros. O problema, de acordo, por exemplo, com Sim. William Rowe, um filósofo, não sei se você o conhece, é que existe o mal ou o sofrimento desnecessário, inútil, injustificado.
por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba, com poucos dias de vida, não estando mais entre nós. Que tipo de bondade, que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que não suportou aquela doença e morreu com poucos dias? Existe também vários tipos de dor ou de sofrimento no reino animal. Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica quando a gente pensa nessa ideia de um Deus benevolente, todo-poderoso, que poderia evitar esses tipos de sofrimento desnecessários, até mesmo desastres naturais que não envolvem também o livre-arbítrio ou escolhas que as pessoas acabam fazendo que não são tão boas assim. Sim, eu acredito que essa objeção, né, ela deveria ter uma distinção entre aprovação e permissão, né? Uma coisa é algo ser aprovado e outra coisa é ter essa permissão, né? Porque, por exemplo, quando há aprovação, há de fato um consentimento, né? Só que, na verdade, o que acontece, né? Que é, inclusive, a pergunta que eu queria fazer, né? Para você. Se o mundo sem mal exigisse um mundo sem liberdade, você preferiria viver num universo de autônomos éticos, onde ninguém erra, mas ninguém ama de verdade? E se não, por que culpa de Deus por permitir o preço da liberdade? Desculpa, posso ter por favor? Até permite você terminar a sua frase, mas o cara já tinha levantado a mão. Valeu, meu caro. A gente fala mais depois. Beleza. Meu nome é Débora Lucas, eu tenho 31 anos, eu sou terapeuta transpessoal e é por isso que eu estou aqui para debater com um ateu. Eu trabalho com os campos do desenvolvimento humano que vão além do que os nossos olhos podem enxergar. Então eu acho que é uma experiência inusitada e não deixa de ser transpessoal poder conversar com alguém que tem a visão de mundo tão diferente da minha. Olá, prazer. Prazer é meu, eu sou Débora. E aí, Débora, o que você acha desse tema da existência do mal, do sofrimento desnecessário? Você acha que isso é compatível com a existência de um Deus todo-poderoso, onisciente, sumamente bom? Eu acredito que a gente tem que ir para um outro lado de interpretação do Deus que você está trazendo. Tá. Eu acredito que nos últimos anos, inclusive com linhas da ciência mais mística, vamos dizer assim, nós conseguimos compreender que tem a experiência humana do corpo, a experiência do conteúdo almático e os assuntos do espírito. Quando nós justificamos, por exemplo, algo que é muito sofrido como um bebê nascer com uma doença e desencarnar em pouquíssimo tempo, se nós não tivermos uma base de interpretação até das escrituras, e eu sei que alguns dos meus colegas podem até discordar de mim, do que é e todas as interpretações de cada experiência pessoal com Cristo, né, além de qualquer religião, se eu não considerar um campo prévio de informações, inclusive da família que está recebendo esse ser, a gente acaba caindo no loop sem sentido. Faz sentido? No sentido de a gente não ter uma resposta que dê sentido àquele sofrimento, a gente fica, por quê? Parece injusto que isso tenha acontecido logo comigo ou com a minha família. Seria também, essa busca de uma resposta e também da falta de humildade de achar que assuntos tão profundos vão ser descobertos e perceptíveis para consciências como nós ainda temos hoje na Terra. Nós temos, então, uma limitação intelectual para entender essas grandes questões morais. Não racional como acaba sendo trazido nos campos da nossa discussão. Por exemplo, quando você traz que você não encontrou Deus até os 15, eu sugeriria, e é com muito respeito mesmo para qualquer pessoa, que inclusive é o que eu faço com os meus 31, que eu precisei e tive poucas dessas experiências místicas que talvez você esteja procurando. Porque se você achar que encontrar Deus é você entrar em estado de graça e ter uma grande visão, ou um ser se materializar na sua frente, você pode até ter isso em algum sentido e nem ser um encontro com Deus assim. A percepção do que é o campo do divino em qualquer religião ou em qualquer perspectiva que não exclui a história do Cristo e a história de qualquer outra posição regional ou não, também vai trazer um pouco mais de conforto para o tempo e espaço que nós estamos vivendo de desenvolvimento da consciência humana. Quando Cristo... E vou abrir espaço, percebi que você tem alguma coisa para dizer. Quando Cristo veio aqui, no meu ponto de vista, e começou esse trabalho de ascensão da nossa consciência de novo, já que quando ele chegou e encarnou o Código Cristo, Jesus, que se fez Cristo aqui na Terra, e encarnou o código crístico, que é uma frequência altíssima de percepção, ele disse, sigam os meus passos e vocês ainda farão obras maiores. E até lá, família por família, ou clã por clã, história por história, tem todo um caminho de depuração da consciência para talvez justificar até as diferenças de alguém que aos 15 pode encontrar esse campo
que você pode estar buscando e outra pessoa aos 80 ainda não. E não invalida a experiência da percepção do que é a vida humana e o encarnar aqui na Terra. Eu acho que você acabou indo para um tema adjacente que tem alguma relação. A gente pode falar sobre milagres depois, por exemplo, e experiências anômalas. E eu já tive, tá, experiências anômalas. A minha bisavó já apareceu para mim depois que ela morreu, por exemplo. Eu já me vi deitado na minha cama enquanto eu meditava. Só que estudando psicologia, posteriormente neurociências, eu encontrei explicações alternativas para essas experiências incríveis que muitos acabam interpretando como milagrosas, sobrenaturais e assim por diante. Mas eu não entendi ainda o que isso tem a ver com a existência do sofrimento, porque eu não vejo uma conexão tão clara entre o que você falou e o problema que eu trouxe. Os conteúdos da alma que são corrompidos de consciência, que é o que nós estamos caminhando para chegar a tocar a frequência crística, como eu disse, pode ser que alguém veja alguém até um espírito real e realmente isso não seja configurado para essa pessoa uma experiência com Deus ou com Cristo. Mas justificaria que, dentro desse conteúdo almático, os próprios corpos densificariam experiências que vão demonstrar o quanto as consciências são corrompidas, o que não é errado. E não é nenhum sofrimento de punição, como algumas pessoas podem interpretar. Mas a gente vai para uma discussão mais profunda da experiência por si só da encarnação, não só no período de que nós estamos aqui, mas as relações entre as pessoas, o que acontece antes e depois dessa alma ter encarnado aqui, as relações e a experiência dos pais que receberam essa criança no primeiro exemplo. A gente pode ir para outro nível de interpretação do que achar que existe um Deus benevolente que está decidindo a vida dos outros, porque isso também não é real. Então, eu acho que você está dizendo que a gente só não sabe, no final das contas. Não foi o que eu quis dizer. Mas obrigado. Valeu, Débora. Vai lá. No desempate.